Olá, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma oração da manhã. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 2, que diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois, num instante, acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Que texto magnífico, salmo messiânico, né? E sabe o que esse salmo, nesse dia, nessa manhã que inicia, faz nos lembrar? Que não existe nada mais irracional na face da terra do que a falta de crença, do que uma ideia de que Deus não existe, de que Deus está alheio, de que Deus não age, ou até mesmo de um Deus que existe, criou tudo, mas deixou o homem à sua própria sorte. Esse salmo, ele mostra justamente que o pecado humano, o coroamento do pecado humano, ele está estampado no ódio deste homem pelo Criador, no ódio deste homem pelo único possível mediador, que é Jesus. Então veja bem, o texto que nós acabamos de ler, ele fala de como as nações se revoltam, como as nações tramam. E de certa forma, esses versículos mostram que toda a confiança do homem naquilo que ele acredita ser seu sustento, sua capacidade, sua força, sua motivação, é em vão. Confiar em si mesmo é em vão. Confiar na sua capacidade é em vão. Confiar que o homem faz o seu destino é em vão. E é interessante porque esse texto também fala dos decretos divinos. Esse texto fala que o Senhor proclamará o seu decreto, ou seja, todas as coisas que o Senhor decretou, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus estabeleceu. Pense assim, lembre do que o próprio Jó vai dizer: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada, absolutamente nada, do que o Senhor produz, do que o Senhor faz, do que o Senhor cria, do que o Senhor determina, do que o Senhor planeja, pode ser frustrado. Mesmo que, e nós vimos no Salmo de ontem, né, para nós não nos determos no caminho dos pecadores e nem sentar na roda dos escarnecedores, a roda dos zombadores. E esse texto aqui fala justamente sobre zombaria, né, os rebeldes zombando do futuro. E nós vemos a humanidade caminhando desse jeito. Não há Deus. O homem constrói o seu destino. O homem escreve, o homem está aí à sua própria sorte. Mas veja como o decreto divino, né, os decretos divinos, e aqui eu saliento duas coisas interessantes, porque ele fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
está falando de decretos de providência e de decretos de eleição. Quando eu falo de eleição, eu gosto muito de deixar muito claro, bem claro isso, que o Senhor elegeu aqueles que viriam a crer para a salvação eterna e aqueles que não creriam para a condenação eterna. Quem não crer será condenado. O texto é muito claro, né? Lá em João 3,16, quando ele fala, né, sobre o verso áureo da Bíblia, ou principalmente do Evangelho, quem não crer será condenado. Está dizendo lá. Então já está condenado, está dizendo o texto. Ou seja, com uma clareza muito, né, cristalina a respeito de um decreto que o Senhor estabeleceu. Mas tem uma outra coisa interessante desse texto aqui também, a respeito da providência do Senhor. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ou seja, a soberania de Jesus, a soberania do Senhor, a soberania de Deus, quanto ao dia de hoje, quanto ao futuro, tudo está no controle dele. Nada sai do seu controle, nada está alheio. E eu gostaria de, nesta manhã, e muito mais do que fazer uma exegese de um salmo aqui, né? A gente viu ontem sobre a ruína dos ímpios, o quanto ela é certa. Esse texto também mostra isso, mostra que a ruína dos ímpios é certa, irresistível, terrível, irrecuperável. Ou seja, ela vai acontecer. A ruína do ímpio vai acontecer. Então, é interessante nós observarmos o que acontece com o justo. O justo está debaixo da providência do Senhor. O justo está debaixo da sustentação do Senhor. O Senhor sustenta. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onipresente. E por ser onipresente, Ele está em todos os lugares. Sustentando, abençoando, julgando. E a sua igreja, o seu povo, o Senhor sustenta e abençoa. Que neste dia você possa viver sobre a providência de Deus, o desfrute do Senhor. Viva isso nesta manhã, nesse dia. E deixe que os homens zombem. Deixe que as nações se atribulem. Deixem que aqueles que caminham para a perdição eterna, né, vão dizer, mas pastor, nós temos que pregar. Sim, proclamaremos. Mas enquanto eles estiverem zombando, há um Deus que olha aí, a alarme do dia tocando. É um Deus que nos sustenta. É um Deus que provê. E o profeta também vai dizer isso. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, que serve a Deus e o que não serve. Se o injusto permanecer no seu caminho de justiça, ele vai perecer. Mas que eu e você possamos permanecer no caminho e nas veredas de justiça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Nós te louvamos pelas tuas infinitas misericórdias. Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, das tuas bênçãos e principalmente do teu sustento, da tua provisão, Senhor, neste dia. Que possamos ver a tua mão provendo, mesmo que os homens digam que não, mesmo que as nações trabalhem para que isso não aconteça. Nós cremos em ti. Cremos no teu poder, cremos na tua soberania, cremos que tu reges este mundo, Senhor, e tudo está debaixo do teu governo, e que nossas vidas também nesse dia possam estar debaixo do teu governo, para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia, e que você possa desfrutar da maravilhosa provisão do Senhor. Deus te abençoe, e até a próxima, se Ele assim permitir.